Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre atos administrativos com os senhores. Nas aulas passadas, eu dei para os senhores a definição de ato administrativo. Lembram-se disso? Falei que os atos administrativos se iniciam com a ideia de constitucionalismo, com a ideia da separação dos poderes e, por último, com a ideia da criação dos famosos Estados de Direito. Depois disso, fiz uma pequena explanação envolvendo as características desses atos administrativos. Perfeito? Falamos sobre tipicidade, autoexecutoriedade, imperatividade e, por último, falamos também para os senhores sobre a característica da presunção de legalidade ou legitimidade. Ponto, certo? Hoje nós vamos tratar de um outro assunto importante também, que são os elementos do ato administrativo. Ou seja, hoje nós iremos tratar da infraestrutura do ato. Ou seja, nós vamos tratar daqueles elementos que necessariamente o ato administrativo ele tem que trazer dentro de si, certo? E aí surge a seguinte questão. Como é que eu faço para entender esses elementos do ato administrativo? Lembram quando vocês estudavam as células na biologia? Que vocês iam naquele microscópio, colocavam a célula e falavam o seguinte: olha, estou vendo os elementos que a compõem. Olha aqui uma mitocôndria, olha aqui um núcleo, olha aqui o ácido desoxirribonucleico, não sei como é que era, mas era elemento, certo? Então o que acontece? Hoje nós vamos mudar esse foco. Vocês vão pegar esse microscópio que vocês utilizavam e vão tirá-lo e vão colocar no seu lugar o que, senhores? O ato administrativo, para a gente ver o que contém ele. Se nós chegarmos e fizermos isso, nós vamos ver que o ato administrativo ele possui 5 elementos que necessariamente devem existir para que o ato administrativo possa produzir efeitos jurídicos válidos e existir no mundo jurídico. E quais são esses elementos? Eles são, senhores, primeiro deles, o sujeito, o segundo, o objeto, terceiro, a forma, depois, o motivo e a finalidade. Então, esses são os 5 elementos do ato administrativo. Dizendo, vamos lá, senhores, sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Então, senhores, existindo esses 5 elementos, o ato administrativo, consequentemente, existe e produz efeitos jurídicos válidos. Perfeito? E aí vocês vão me perguntar, tá, mas aonde que vem esta ideia de elementos do ato administrativo? Aonde que eu vou encontrá-los? Melhor dizendo, qual que é o fundamento legal? O fundamento legal, senhores, ele está no famoso artigo 2º da Lei 4.717/65, que é a lei que regula uma das ações judiciais que é a ação popular. Então é esse artigo 2º da Lei de Ação Popular que serve de fundamento, que serve de base para esses elementos do ato administrativo. Perfeito? Então vamos falar de cada uma desses elementos para os senhores. O primeiro deles, senhores, é, como disse para os senhores, o elemento denominado sujeito. O que significa então esse sujeito do ato administrativo? Significa o seguinte, aqui eu estou procurando dizer, eu estou querendo buscar quem possui capacidade, quem possui competência, quem possui o poder de criar aquele ato administrativo e colocá-lo no mundo jurídico. Certo? E aí você vai me perguntar, tudo bem, e aonde que eu faço para ver se uma pessoa física ou jurídica, ou um ente do poder público, ele é capaz, ele é competente para praticar esse ato? Nós vamos nos exportar, senhores, à lei. Quando eu quero buscar, quando eu quero saber se um ato ele é de competência da União, do Estado,
do município ou do Distrito Federal, a quem eu devo recorrer? Eu vou recorrer à Constituição. Lá na Constituição vai estar delineado o que é competência de quem. O que compete aos estados fazerem, o que compete ao município fazer, o que compete ao Distrito Federal fazer ou o que compete à União fazer. Mas se eu quiser saber se uma competência ela é de um determinado ministério, de uma determinada secretaria ou de um determinado órgão, como é que eu faço para saber isso? Aí nesse caso, senhores, eu não vou recorrer à Constituição, eu vou recorrer à lei. Então, deu para os senhores entenderem? Se eu quiser saber a competência de um dos entes da federação, eu recorro à Constituição. Se eu quero saber se a competência ela é de um ministério, de uma secretaria, de um órgão público, mesmo de um agente, eu vou recorrer a quem, senhores? À lei. Perfeito? E o que nós temos que saber sobre esta questão também, envolvendo a competência dos atos administrativos ao sujeito? Essa competência, senhores, ela é intransferível e improrrogável. Intransferível, o que significa isso? Significa que um órgão da administração pública, uma secretaria ou um ministério, ela não pode transferir essa competência para um outro ministério ou para uma outra secretaria. Não pode fazer isso a seu bel prazer. Pode ser transferido esta competência apenas se houver o que, senhores? Uma autorização judicial para tanto. Se houver uma lei permitindo isso. Então, se a lei permitir, eu posso transferir essa competência para um outro ente. E além disso, senhores, para poder fazer essa transferência, nós temos que ver que aquela competência que eu estou transferindo, ela não seja exclusiva. Porque se for uma competência exclusiva, em hipótese alguma eu posso transferi-la para uma outra pessoa praticá-la. Certo? Tranquilo? Deu para entender? E a improrrogabilidade? Improrrogável é o seguinte: se uma determinada secretaria pratica um ato administrativo onde ele não tinha competência, isso não significa que ele tornar-se-á competente para aquilo. Não. Então, isso é a improrrogabilidade do ato administrativo, certo? Então, vamos tratar agora, senhores, do segundo elemento do ato administrativo, que é o famoso sujeito, que é o famoso objeto. O que seria esse objeto do ato administrativo? É nada mais, nada menos do que o conteúdo dele. Ou seja, é o efeito jurídico que o ato administrativo produz quando ele é colocado, quando ele é posto no ordenamento jurídico. Certo? Ou seja, é o efeito jurídico de pronto que ele produz quando ele entra no mundo jurídico. Seja através de uma publicação, através de um órgão oficial, ou então quando ele é publicado num sítio da administração pública. Então, quando ele é posto no mundo jurídico, ele já começa a produzir efeitos. Ah, tudo bem, professor. E quais são esses efeitos? São aqueles mesmos efeitos do ato jurídico que vocês estudaram, que é a aquisição de um determinado direito, a restrição dele, a transformação, a sua modificação ou a extinção de uma relação jurídica. Certo? Então são esses os efeitos que ele produz. Então, senhor professor, me dê um exemplo para eu entender. Um efeito imediato. Pois não. Quando eu publico um decreto desapropriatório, qual que é o efeito jurídico imediato que ele produz? Nós sabemos que o decreto expropriatório ele inicia a retirada de um bem da mão de um particular, transferindo para o poder público. Qual que é o efeito jurídico que ele já produz? É a emissão provisória na posse do Estado ou do ente público que está fazendo essa desapropriação. Ele pode ir lá, por exemplo, já entrar naquela casa, já fazer as primeiras demolições, já fazer o que, senhores? Um cálculo aritmético sobre as condições do trabalho que ela vai realizar, já pode fazer as medições necessárias. Então esse já é o efeito jurídico imediato desse ato desapropriatório. Ah, um outro exemplo, professor, para ficar de boa. Tudo bem. Uma nomeação. Quando você, por exemplo, é nomeado para um cargo público. Quando você é nomeado para um cargo público, seja se você vai lá como é que chama? Lá
no órgão para assinar sua nomeação, seja quando ele é publicado no Diário Oficial, o que acontece? Imediatamente já é transferido para vocês algum dos poderes da administração pública para você. Já é o ato imediato, quando você já entra nos quadros da administração pública. Certo? Deu para os senhores, tá dando para os senhores entenderem? A exoneração, quando uma pessoa ela é exonerada de um cargo público. Então o que acontece? Tem aquele procedimento administrativo interno, eles optam, essa comissão processante, por exonerar esse agente público. Quando é publicada a exoneração, o que acontece? Rompe-se aquela relação jurídico-funcional que aquele servidor tinha com aquele órgão. A partir daquele momento ele não tem mais poderes para fazer nada. Já é o efeito jurídico imediato desse ato. Já é o conteúdo que ele produz. Quantos minutinhos já foi? 10 minutos. Certo? Posso falar mais 5 minutos? Dá tempo? Então vamos lá. Vamos falar então agora, senhores, de um outro elemento do ato administrativo, que é a forma dele. O que significa a forma? A forma diz respeito à maneira através do qual o ato administrativo ele é exteriorizado. Todo ato administrativo ele tem que ter uma forma de se exteriorizar no mundo jurídico. E qual que é a forma mais comum que um ato administrativo ele é posto no mundo jurídico? É a forma escrita. E por que é importante que o ato administrativo seja feito de forma escrita? Porque, querendo ou não, senhores, o primeiro efeito dele é dar uma segurança jurídica para as partes. Certo? Então, quando ele é escrito, ele ganha uma certa perenidade no tempo. E as pessoas que sofrem o influxo daquele ato, o que acontece? Eles podem se preparar para aquele efeito que vai ter sido produzido. E o segundo elemento? O segundo elemento é que a partir do momento que o ato administrativo ele é escrito, o que acontece, senhores? Querendo ou não, eu posso controlá-lo. Ou seja, eu posso ver se aquele ato administrativo, quando praticado, ele está realmente buscando as finalidades públicas ou não. Para ver se aquele ato administrativo ele está sendo produzido com desvio de poder ou desvio de finalidade. Certo? Então a forma escrita, a importância dela é nesse sentido, que eu posso controlar os seus efeitos, controlar a sua legalidade, e ele tem uma aqui, senhores, ele dá uma segurança jurídica para as partes. Tá. Então, em regra, o ato administrativo, ele é praticado de forma escrita. Mas se nós formos ver, não é apenas a forma escrita através do qual o ato administrativo ele pode ser praticado. Ele pode ser também praticado através de símbolos. Símbolos? Sim. Vou dar um exemplo para os senhores. A placa de pare é um símbolo que é um ato administrativo. Certo? Deu para perceber? Então as placas de pare, as placas de sinalização, como um todo, senhores, o que elas são, senhores? Atos administrativos exteriorizados através de símbolos. E se nós formos ver também, senhores, os atos administrativos, eles podem também ser feitos através de gestos. Gestos? Ato administrativo através de um gesto? Me dá um exemplo, professor. Pois não, quando você pega uma rodovia, aí você está correndo, na hora que você faz aquela subida da rodovia e você desce, quem que vocês vão dar de cara com quem, senhores? Com o guarda. O guarda vai fazer assim para você, ó. Pare! Isso é o que, senhores? É um ato administrativo, feito através do quê? De um gesto. Quando você vai buscar seu filho na escola, que fica o guarda fazendo assim, agora você para, agora vem você, agora você para. Isso são o que, senhores? Atos administrativos, exteriorizados através do que, senhores? Através de gestos, certo? Mas guardem isso. A regra é que o ato administrativo ele é posto no mundo jurídico através do que, senhores? Através da forma escrita. E, excepcionalmente, através de gestos ou de símbolos. Tá bom? Tranquilo, senhores? Então, um abraço. Vamos falar agora das outras, o que, senhores? Dos outros elementos do ato administrativo. Obrigado.